Bom dia, professor Sérgio. Nós estamos preparando um material para um site de química e o tema é petróleo e combustíveis. Gostaríamos de saber uma curiosidade que é minha e de outros alunos há muito tempo. Como se sabe que tem petróleo em determinado lugar? Afinal, está lá no fundo, a gente está aqui na superfície. Como é possível saber? Bem, essa é uma questão bem interessante e que exige muita tecnologia para isso. Inicialmente, é preciso identificar as camadas geológicas e, para isso, há algumas técnicas que são específicas do tema, como, por exemplo, a sísmica e a interpretação do sinal sísmico. Isso seria o equivalente a uma tomografia em gestantes, em que é feita uma tomografia na crosta para identificar os locais onde potencialmente há petróleo. E, com base nessa informação, o profissional da área transfere para outros profissionais para ir buscar realmente se há ou não o petróleo. A certeza só é tida quando é feita a perfuração para encontrar o petróleo. E a taxa de acerto é em cerca de 30% se acerta, 70% se erra essa previsão inicial. Volta e meia, na TV, tem propaganda falando que o Brasil é um dos poucos países capazes de tirar petróleo do fundo do mar. Como seria isso? Por que o Brasil? Bom, em primeiro lugar, infelizmente, isso não está correto. É, a exploração de petróleo no mar, ela acontece na África, né, na costa oeste da África, que é muito parecida com o Brasil, acontece no Golfo do México, inclusive essa questão do Golfo do México está nos noticiários, né, uma vez que causou esse acidente aí da British Petroleum, e outros países exploram no fundo do mar. O Brasil conseguiu explorar com muito sucesso e já ganhou 2 prêmios internacionais por desenvolvimento de tecnologia. No caso, a Petrobras detém recordes em algumas áreas, mas o Brasil não é o único país que explora petróleo no mar. Temos muito petróleo no mar, mas outros países também têm. Sim. Eu fico imaginando como é difícil furar um buraco tão profundo lá no mar e ainda por cima tem que acertar um lugar certo. Professor, como é que o petróleo pode subir até a boca do poço? O que empurra o petróleo para cima? Bem, inicialmente, quanto à dificuldade, é feito um projeto, esse projeto define um alvo e esse alvo então é buscado pela perfuração, né? Existem técnicas hoje em dia para dirigir, orientar esse furo de tal forma a chegar no local desejado. Verificado que há petróleo, ou seja, que a acumulação é suficiente para produzir, então aparecem técnicas que são técnicas de extração do petróleo, que podem ser naturais, caso o reservatório tenha energia para jogar esse fluido até a superfície, ou então usando técnicas de bombeamento, como se retiraria água de um poço caseiro, um poço de casa de praia. É uma tecnologia naturalmente muito mais complexa, mas seria semelhante a isso. Colocar uma bomba que fornecesse pressão ao fluido para que ele suba. Então, basicamente, em termos gerais, a dificuldade existe, mas há tecnologia. E para elevar o fluido até a plataforma, é necessário, caso não haja energia no reservatório, fornecer essa energia através de um bombeamento. Professor, há possibilidade de faltar petróleo no mundo ou as reservas que existem atualmente ainda duram bastante? Essa é outra questão que é meio folclórica na indústria do petróleo. No momento, as reservas mundiais, cada ano, elas aumentam, né, ao invés de diminuírem. Um melhor exemplo é o caso brasileiro, que com as reservas do dito pré-sal, as reservas brasileiras praticamente triplicaram nos últimos 2 anos.
Então, ainda há locais no globo onde há reservas que não se conhecem, né? Então, isso daí já demonstra que o petróleo ainda vai continuar sendo produzido por pelo menos mais uns 50 anos. Além disso, tem um dado que é extremamente importante, que o que se retira de um campo de petróleo é cerca de 35% do que existe de petróleo. Então, caso sejam desenvolvidas técnicas para aumentar a recuperação, nós vamos ter petróleo por muito mais tempo do que nós imaginamos, porque fica dentro do reservatório, no mínimo, 65% do espaço que antes era ocupado por petróleo fica lá embaixo. Então, e por que fica lá embaixo? Porque não existe tecnologia para retirar esse óleo naturalmente, né? E aí o pessoal do ensino médio tem que estudar muita físico-química para entender por que isso não acontece. Há um limite que, para ser vencido, serão necessárias técnicas novas para retirar esse petróleo. E o nosso estado é o maior produtor de petróleo do Brasil. Qual a importância disso para a nossa economia? O que são esses tais de royalties? Realmente o estado do Rio de Janeiro, ele é, no momento, o maior produtor de petróleo no Brasil. A Bahia já foi o maior produtor de petróleo no Brasil quando se produzia petróleo em terra. E hoje em dia a Bahia é um pequeno produtor de petróleo. O estado do Rio de Janeiro é responsável por cerca de 80%, mas isso está mudando, né? Com a entrada da Bacia de Santos, e parte da Bacia de Santos pertence ao estado do Rio de Janeiro, e Espírito Santo, que se tornou agora um potencial grande produtor. A importância para a economia do estado é muito grande em função da lei dos royalties, que estabeleceu que o estado produtor tem direito à parte da produção de petróleo, né? Com isso foram estabelecidas regras, essas regras foram transformadas em lei, e que cada barril de petróleo, uma pequena fração é enviada para o estado produtor, que por sua vez distribui para alguns municípios. Então, no estado do Rio de Janeiro, os municípios de Macaé e todos os outros que fazem fronteira, eles recebem uma boa parcela desses royalties. E, naturalmente, é um ingresso de recursos na economia de grande importância para o Estado, o desenvolvimento do Estado. E esses royalties também são utilizados na educação, porque as universidades utilizam esses royalties para fazerem pesquisa. Então, estar no estado do Rio de Janeiro, ou Espírito Santo, ou São Paulo, significa ter acesso a esses recursos da produção de petróleo. Muito obrigada, professor. Acho que deu para entender um pouquinho esse mundo do petróleo. Ok, obrigado a vocês.